Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, Douglas Cavalcante, pastor Douglas Cavalcante, passando para vocês uma reflexão bem rápida, para você pensar e analisar. Existem coisas que, tudo na vida, realmente, nós temos que colocar o raciocínio lógico. A morte, por exemplo, hoje eu vou falar sobre a morte. Você acha que a morte, ela existe? Então eu queria ler uma passagem para você, que diz lá em Mateus capítulo 17, a transfiguração. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui, se queres façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Até aqui. Mateus capítulo 17. Moisés não tinha morrido? Então como é que Jesus encontrou com Moisés? Moisés não deveria estar dormindo? Ah, mas isso daí é um sentido simbólico. Não tem sentido simbólico, está bem claro. Moisés apareceu. Não tem sentido, a energia está dormindo. Moisés apareceu e estava ali com ele. Quando Jesus também fala na parábola do rico e do Lázaro, em que um estava num lugar de tormento e um num lugar de paz, está bem claro. E outra parábola não tem personagem. Jesus deixou bem claro, estava o rico e estava o mendigo Lázaro. Então não foi uma parábola. Foi um fato real que Jesus estava instruindo ali os discípulos e o povo. Então a morte, ela não existe. Então eu quero que você me explique o que a ciência hoje está pesquisando. Você sabia que a ciência está pesquisando casos de EQMs, experiência de quase morte, pessoas que saem do corpo quando estão em coma? Como pode uma pessoa que está em coma, depois dela voltar, às vezes dias, meses, no sentido normal, ela falar todo o processo que ela via, se ela estava toda entubada, olhos fechados, sedada. Aí os cientistas pensaram que era uma coisa do cérebro. Aí que eles começaram a fazer pesquisas e colar adesivos em certos lugares para ver se as pessoas que entravam em coma ou tinham uma parada cardíaca, estavam todas entubadas, e quando elas dizem que saíram do corpo, se elas realmente estavam vendo aqueles adesivos. E todas elas identificaram os adesivos e ainda a cor. E depois a ciência, tentando buscar mais informação, incomodada com isso, ela fez uma pesquisa com uma mulher cega de nascença, tem esse vídeo no YouTube, foi filmado e tudo, que teve um infarto também, entrou em coma, e a mulher saiu do corpo e disse tudo o que ela viu, ainda deu cores, deu as cores. Então, me explica. Isso está bem claro, pessoal, que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. O meu pai, antes de partir, ele olhou a casa toda no ano de 1992, no dia 25 de agosto ele foi embora, no dia do soldado. Uns 4 dias antes dele ir embora, ele olhou a casa toda, chegou para mim, eu tinha 19 anos de idade, estava na Marinha, servindo na Marinha, e falou: meu filho, ensina a tua irmã o caminho de Jesus, que é o caminho que ela tem que andar. Porque Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus é perdão. E a minha mãe arrumou tudo direitinho no dia que ia buscar ele para ter alta. E chegando lá, se eu não me engano foi numa segunda-feira, ou terça, durante a semana. Chegando lá, o meu primo, que é médico no Hospital Geral de Bom Sucesso, chegou para ela: tia, não sei o que aconteceu, titio almoçou, dormiu e não acordou mais. Teve um infarto dormindo, fulminante. Mas antes ele olhou a casa toda, já estava se despedindo da gente. Eu me lembro que eu ainda falei assim: para de bobeira, pai, quando ele estava se despedindo de mim. E falou isso para mim: para de bobeira, pai, ficar falando besteira, o senhor vai voltar para casa. Mas ele já sabia que não ia voltar. E a palavra de Deus diz, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 38, você pode procurar aí,
que para Deus não existe a morte. Só existe a vida. Estão todos vivos. A morte é no sentido simbólico. Porque para Deus não importa o corpo, mas o espírito. O espírito que é eterno. E é o que aconteceu. Lucas 20, 38. Para Deus não existe a morte. Estamos todos vivos. Em 2014, o meu irmão, Paulo, pastor Paulo Cavalcante, ele no domingo, no mês eu não me lembro, mas no domingo, ele doou todas as roupas dele para a igreja. Na segunda-feira ele visitou várias pessoas, já se despedindo. Na terça-feira, quando a esposa dele estava saindo de manhã, ele pediu para ela dar um beijo nele. Aí ela não deu, ele não brincou, ele falou sério, ela achou que ele estava brincando. Pode ser o seu último beijo. E aí falou, você vai se arrepender. Ela foi lá e deu um beijo nele. Falou, para de bobeira, Paulo. Ele pediu para o meu sobrinho escrever uma carta, o Mateus. Escreveu. Ele deitou e não acordou mais. E agora, em 2015, a minha filha, uma semana antes de partir, minha filha Vitória Cristina, do projeto Vitória Cristina, ela postou no Facebook que o 2016 dela estava na mão de Deus. Ela escreveu no Facebook, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E encontrei uma postagem dela, se não me engano, foi em 2014 ou 2015 que ela postou. No início de 2015, um negócio assim. Acho que ela postou uma pergunta que ela fez a uma amiga dela, se nós somos visitantes ou habitantes da terra. E lá em Salmos 15, o rei Davi deixa bem claro que nós somos habitantes dos céus. Eclesiastes 12, 7, o rei Salomão, ele fala, o pó volta à terra e o espírito volta a Deus. Em Eclesiastes capítulo 3, o rei Salomão também diz que para tudo há um propósito debaixo da terra. Por isso que uns partem cedo, outros partem mais tarde e assim por diante. Porque senão não teria sentido a vida. E uma pergunta que eu vou te fazer. Por que Deus criaria nós, espíritos, vou falar como espírito e não como ser humano, para morrer? Que pai é esse? Deus não te criou para morrer. A vida ela é eterna. Mas Deus te dá a oportunidade de você seguir os caminhos. Por isso que existe o livre-arbítrio. Existe o bem e o mal, que foram criados por Deus mesmo, que só Ele tem o poder de criar. Mas Ele criou para te dar uma oportunidade de você buscar o que você quer para a sua vida. Você quer o bem? Jesus falou a um jovem rico que queria herdar o reino dos céus, e Jesus falou para ele, basta você cumprir 2 mandamentos e é o suficiente para herdar o reino dos céus. Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a você mesmo. E aí ele falou, mas isso eu já conheço. E aí Jesus falou, então coloque em prática. Vai, vende tudo que você tem. Porque Jesus sabia que ele era rico. E distribua com os pobres. E aquele jovem, a Bíblia diz que ele virou as costas e foi embora. Sabe por quê? Porque o coração dele estava só nele. E o reino dos céus, é um lugar de altruístas. É um lugar de comunhão. É um lugar de união. Então, Deus ele quer isso contigo. Deus ele quer que você se una. Deus ele quer que nós possamos viver em harmonia, independente de religião. Que nós possamos respeitar um ao outro. Que nós possamos seguir esse caminho de amar a Deus acima de tudo. E o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Jesus é o nosso próximo. O preto, o negro, o branco, o amarelo. O flamenguista, o corintiano, o vascaíno. Todos somos próximos. Todos somos próximos. Um mendigo, um empresário. Então que você siga esse caminho. Porque Jesus, ele é o caminho. Ele fala, quando ele fala, eu sou o caminho, ele é o nosso irmão. Jesus é nosso irmão. Ele não é o nosso Deus. O nosso Deus é o Criador. Ele é o nosso Deus no sentido simbólico, mas ele é nosso irmão. Ele é filho de Deus como nós. Só que ele, Jesus, é incomparável conosco. Ele é sem palavras para falar do nosso irmão. É o nosso rei. Então, meu amado, minha amada, que você
Busque esse caminho. E Jesus é o caminho. Por quê? Ele é o caminho da paz, ele é o caminho do amor, ele é o caminho da fé, ele é o caminho da união. Saiba que a morte não existe. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia maravilhoso. E só para fechar, pesquise desdobramento na internet, tá? Existe, a ciência já está pesquisando, e EQM. Você vai ver vários casos lá. Eu mesmo e minha esposa temos experiência nessa área. Eu já saí umas 7 vezes ou mais do meu corpo, tá? Então, por isso que eu estou te falando que a morte não existe. Já vi meu corpo ali deitado na cama, tá? No ano de 2002, 2008 e agora em 2016. Por 5 vezes agora em 2016, tá? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Shalom Adonai.